Talvez você se pergunte que na vida de hoje, no tempo que a gente vive hoje, faz algum sentido treinar, se faz algum sentido a gente muitas das vezes se colocar em situações de desconforto, se colocar numa situação de disciplina, quando hoje a gente tem muito acesso a procedimentos estéticos, quando a gente tem acesso a inúmeras coisas que elas são facilitador, e hoje a gente requer muito menos ter a sensação ou se colocar em situações de desconforto quando a gente tem acesso a muitas coisas que nos proporcionam uma certa facilidade para alcançar aquilo que a gente quer, para que a gente venha alcançar os nossos objetivos. E entendendo isso, às vezes eu mesmo me paro, me pego pensando: Daniel, faz algum sentido acordar todos os dias de manhã e se colocar às vezes em situações na qual muitas das vezes a gente não quer, o nosso corpo não quer. Nosso corpo ele quer estar sempre num estado de segurança, sempre num estado onde a gente consiga poupar o máximo de energia possível, e muitas das vezes não faz sentido algum. Muitas das vezes a gente está vivendo uma constância e parece que mesmo nessa constância a gente não alcança os objetivos e os resultados na qual a gente quer, no qual a gente tanto almeja. Eu mesmo, por um longo período de tempo, muitas das vezes eu me questionei e me perguntei se de fato fazia algum sentido. Só que acredito eu que a partir do momento que a gente entende que é tudo com um entorno, não é somente por uma única situação, uma única condição, e quando a gente entende isso, a gente vê que a camada, o buraco que a gente fala, é muito mais embaixo do que a gente realmente acha ou entende que de fato é. Ou seja, tentando se aprofundar mais, ao longo do tempo a gente vai percebendo que o sinônimo de esforço, no tempo que a gente vive hoje, ele foi se diminuindo muito pouco. Hoje a gente vive uma facilidade, a gente tem acesso às coisas que sejam muito mais fáceis, que sejam de muito mais percepção do que é esforço. E hoje é muito mais necessário, por mais que a gente ache que não, é muito mais necessário do que há anos e anos atrás, no qual viviam os nossos ancestrais. Porque constantemente nossos ancestrais estavam em condições de guerra, estavam em condições insalubres, caminhavam, andavam a todo tempo, estavam se movimentando o tempo todo. E hoje, muitas das vezes, com a facilidade que a gente tem, o acesso à informação muito rápido, o simples fato de eu querer cozinhar, eu demandar menos tempo, eu posso apertar simplesmente um botão e preparar a minha comida, o meu almoço. Os fast foods que hoje tem, faz muito mais sentido eu ter essa percepção de esforço, faz muito mais sentido eu buscar querer me colocar em situações que são de desconforto, porque o nosso corpo, ele pede isso, e em algum momento da nossa vida a gente entende que ele vai cobrar esse tipo de situação. Então sim, se toda vez você se perguntar se faz algum sentido, faz sim. Faz muito mais sentido do que há 10, 100, há 200 anos atrás, onde a situação de estresse físico e psicológico muitas das vezes eram colocadas em situações que eram muito mais reais do que hoje em dia, que é tudo muito virtual, que é tudo muito criado, tudo muito artificial. Mas realmente faz sentido? Faz sentido. Faz sentido de quando você entende como todo, e quando você tem percepção do que é o mundo real hoje. Faz sentido quando você tem a percepção de que é necessário eu, todo dia, né, devido àquela constância, devido à demanda que meu dia a dia pede, que eu me coloque em aquela situação de desconforto,
em relação aos treinos, em relação à constância, a que todo dia eu venha colocar o meu corpo sob desafio, porque a partir do momento que a gente pede a máquina que é importante, que é mais importante pra gente, que é o nosso corpo, isso acaba limitando muito a importância que a gente tem e a importância que a gente de fato tem para nossa vida. Então, sim, se toda vez você se perguntar se faz algum sentido, faz sim. Faz muito mais sentido do que há 10, 100, há 200 anos atrás, onde a situação de estresse físico e psicológico muitas das vezes eram colocadas em situações que eram muito mais reais do que hoje em dia, que é tudo muito virtual, que é tudo muito criado, tudo muito artificial.